Fala galera, sempre bem? Sempre bem. Mais um podcast aí, mais um Passe Bemcast, mais do que especial. Um beijo no coração de todos vocês que nos assistem. Que Deus te abençoe e te guarde juntamente com toda a sua família. Hoje estou sem o meu nobre amigo aí que tá se recuperando aí de uma gripe aí. Um beijo no coração, Caio, que você possa se recuperar o quanto antes de estar de volta aqui comigo. E quero aproveitar também esse início para mandar um grande abraço pro meu amigo Tenente Rodrigues. Grande Tenente Rodrigues, um abraço, Tenente. Que Deus abençoe o senhor, a esposa, toda a família. Lembrando que amanhã tem baile do Tenente lá nos Ais, na Vila Mariana. Não percam. É um grande evento aí. Não deixem de prestigiar o Tenente Rodrigues lá no baile do Tenente. E hoje é um convidado mais que especial. Sem mais delongas, que o tempo é curto e nós temos muita coisa para falar. Subtenente PM Ailton. Tudo bem, Sub? Tudo bem, boa noite. É um prazer inenarrável estar aqui. Tenente Rodrigues, um forte abraço. E vamos bater esse papo aqui e responder as perguntas, atender as curiosidades do nosso público. Vamos em frente. Com certeza. E hoje, rapaziada, o papo aí não poderia ser outro, né? Hoje o papo é Rota, né? A tropa de elite aí da nossa gloriosa Polícia Militar do Estado de São Paulo, né? O Sub é candidato a vereador pela cidade de São Paulo, pelo PRTB aí, para quem não sabe. E hoje, além de nós falarmos muita coisa sobre a Rota aí, sobre a carreira dele, nós vamos falar também aí dos projetos que ele tem para a segurança pública, para nossa cidade aí, o que ele pensa aí pros 4 anos de mandato. É isso aí. Sub, aproveitando aí que nós somos aí um curso preparatório aí para ingresso na PM, né? Nosso carro-chefe aí é o exame psicológico. Quero Bacana. iniciar com uma pergunta do psicológico. Sim. Aí o senhor já aproveita, já fala da carreira aí, enfim, as particularidades. Por que o senhor entrou, né, na Polícia Militar e por que o senhor escolheu o BTA, a nossa querida Rota? A Polícia Militar tem que ser... você atende a uma vocação, é um chamado que você tem. Então eu não considero a Polícia Militar uma profissão, e sim uma vocação. Diante disso, a minha vontade de ingressar na Polícia Militar, ela vem desde criança. Quando você vai brincar lá de polícia e ladrão, eu nunca queria ser o ladrão, sempre queria ser o policial. E era a visão que a gente tinha naquela época, isso só foi crescendo com o tempo, né? E meados de 94, 95, existia um programa na extinta TV Manchete que chamava Na Rota do Crime. E era um programa de sensacionalismo policial, mas que mostrava bastante verdade e era um atrativo da época, né? Mostrava as condições reais do trabalho policial naquela época. E eu me lembro muito bem de detalhes de ocorrências que a gente via que chamava atenção, e aquilo ali foi nos despertando a curiosidade e mostrando que realmente era o que eu gostaria de fazer. Aliado a isso, nessa mesma época, eu frequentava um bairro onde meu avô morava, ali no Jardim São Luís, Parque Santo Antônio, extremo sul de São Paulo, e eu me lembro de algumas cenas de ocorrências graves e que terminaram em confronto, e aquilo ali eu falava, meu, mais do que nunca matou a minha vontade na verdade, matou a minha curiosidade e me fez nascer aquele sonho de ser policial. E a partir dali a gente começou a trabalhar e se empenhar para isso. Fiz a inscrição logo depois no concurso para a Polícia Militar. Fui aprovado e desde então a gente vem desempenhando as funções. Isso, Polícia Militar. Mas já nessa mesma seara, logo no início eu já tinha vontade de servir na Rota. Só fez crescer com o tempo, porque a Rota, muitos podem criticar, mas sempre foi a menina dos olhos da Polícia Militar. Então, se a pessoa não teve a condição, não teve a vontade de servir ali, ele pode até carregar uma frustração, sem dizer que não é que quando o policial não serve para trabalhar ali, que ele não sirva para trabalhar em outro lugar. Às vezes o cara é um excelente policial em outra unidade,
mas para a rota talvez ele não atenda aos quesitos, né? Isso não faz ele ser menor nem pior que ninguém, nem melhor nem pior. Ele só é diferente. A rota só é diferente, exerce atividade diferente e esses foram os motivos que nos levaram para aquela unidade. E Sub, eu vim pensando durante o dia, eu acredito que seja até um assunto um pouco polêmico, que eu vou falar aqui. Eu sou um policial aí da nova geração, né? Os veteranos, o senhor, o pessoal costuma falar a nova geração de policiais, né? Muitos consideram a nossa geração uma geração, não sei se é esse termo, uma geração sensível, né? Enfim. Mas eu tenho observado, pelo menos no meu ciclo ali, até onde eu tenho convívio, que hoje o desejo de servir em uma unidade especializada, seja a rota, seja o tático, enfim, tem deixado de existir nessa nova geração, em muitos policiais. E eu queria saber do senhor se qual o motivo, ou quais são os motivos, assim, na opinião do senhor, que tem feito isso, tem causado isso, essa baixa procura, essa falta de interesse. É real, existe uma desmotivação do policial em seguir uma carreira em unidade especializada. Essa é uma problemática interna que ela tem que ser enfrentada. Isso nasce com o advento de diversas políticas de segurança que falharam no passado. Hoje há um enfrentamento nessa frente, tentando restabelecer essa vontade nos policiais, mas que encontra dificuldade porque um exemplo é o uso de câmera. Então, o policial utilizando uma câmera corporal, ele fica muito limitado às suas ações, ele se sente excessivamente fiscalizado. Nenhum cidadão, ele se sente à vontade quando coloca uma câmera acoplada a seu peito. E o policial, diferente da maioria das profissões existentes, talvez até diferente de todas, ele tem frações de segundo para decidir entre o certo e o errado. E uma vez que ele decidir e eu cometer um erro, esse erro ele vai estar sendo exposto, ou a vida desse policial vai ser exposta de forma assim que ele não tem nem conotação de qual proporção isso vai tomar. Então, isso tem limitado policiais a sentirem vontade, atração por trabalhar em determinadas unidades. Então, o índice de reposição do material humano, do policial, em determinadas unidades, ele está dificultado por isso. Eu não digo, né, não digo que seja falta de motivação vocacional, mas não existe um atrativo. O policial que trabalha na Zona Leste, na Força Tática, que trabalha no BAEP, ali no 4º BAEP, ou que ele trabalha no CAEP, lá na Zona Sul, que trabalhe em qualquer unidade que seja similar à rota, ele não vai querer sair do conforto que ele está, próximo da casa dele, para servir numa unidade simplesmente para ostentar um braçal. Mesmo porque se ele for lá tentar alcançar esse braçal simplesmente para usufruir dele, ostentar, ele já não será aprovado. Então acredito que seja nesse sentido aí que as coisas têm ocorrido. A minha modesta opinião sobre de quem entrou agora e de quem tem muito pouca experiência, também acredito que não seja a falta de vocação. Pelo contrário, tem um conhecido meu, esses dias nós estávamos conversando por WhatsApp e ele relatando algumas dificuldades enfrentadas, né? Ele falou: Marcos, não quero mais. Não quero mais. Quero retornar pro rádio patrulhamento, enfim, não vou entrar em detalhes, né? Mas não é falta de vocação, isso sem dúvida. Eu não acredito que seja falta de vocação, acredito que os impedimentos sejam no sentido que eu falei, que são obstáculos que foram colocados ao longo do tempo, e não digo nem no governo atual, na gestão atual, mas que a gente já vinha sofrendo com o tempo, toda a cultura e subcultura que foi implantada durante um determinado período, que está surtindo efeito negativo para tentar repor as pessoas nesse momento. Então a gente está com dificuldade de reposição, porque
pela limitação que foi imposta ao policial em termos gerais. É uma população que, sem generalizar a sociedade, né, porque a sociedade, de forma geral, a gente tem que entender que ela é boa, mas temos aí enfrentamentos já públicos, diversos enfrentamentos públicos, que não aconteciam tempos atrás. Então, acredito que houve uma limitação do poder de ação do policial muito grande. Isso foi enfraquecendo a polícia aos poucos, e a gente precisa restabelecer isso. Com certeza. Retomar essa força. E aproveitando o ensejo, eu já faço uma outra pergunta que tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Na minha opinião, porque assim, eu tenho, apesar de eu não ser de especializada, eu tenho um contato com especializada. Lá no 48 eu faço trabalho de capelania, né? Faço ministro palavra, uma palavra e uma oração lá no 48. E de fato, eu até costumo falar para eles, vocês são diferentes. É nítida assim a diferença da unidade especializada, é lógico, né? Pelas particularidades do serviço, né? Mas é nítida a diferença. E na minha opinião, na minha humilde opinião, deveria ter uma diferença, uma gratificação a mais no salário pro patrulheiro ali de unidade especializada. E eu queria saber a opinião do senhor. E se já houve algo nesse sentido de pagar um bônus, um prolabore, ou algo nesse sentido pro patrulheiro da unidade especializada. Eu só vou corrigi-lo. Todos somos especialistas naquilo que nós fazemos. Então, valorizamos sim. Eu falo que eu trabalhei alguns anos no rádio patrulhamento, lá no 190, atendimento de ocorrência. Trabalhei no período diurno, no período noturno. Preservei muitos cadáveres em locais totalmente hostis. Então, assim, vocês são especialistas, sim. O rádio patrulhamento, tanto com 4 rodas, tanto o POP, o policiamento ostensivo a pé, quanto o patrulhamento com motocicletas, são especialistas naquilo que eles fazem. Eu costumo dizer que a polícia não tolera mais amadorismo. Então, nós somos profissionais. E dentro da polícia há espaço para todos, inclusive para quase todas as profissões que existem no mundo externo. Na Polícia Militar nós temos médico, na Polícia Militar nós temos veterinário, temos músicos, temos patrulhamento que atende o 90, temos o patrulhamento que atende com o uso das motocicletas, as forças táticas, os BAEPs, e aí por aí vai. O GAT para tratar com explosivos e ocorrências com refém, o Canil para fazer o trabalho que é destinado a ele, e a Rota que é destinada ao combate direto ao crime organizado, que é a força para a qual ela tem sido destinada nos últimos anos. Nunca houve qualquer motivação financeira para trabalhar na Rota. A Rota, a motivação para trabalhar ali é, e acredito que ainda continuará sendo, motivação profissional. É você se sentir realizado, fazendo bem aquilo que você sente bem, numa unidade em que a cobrança é excessivamente alta e você se dispôs a passar por isso. Além disso, você tem custo muito alto para trabalhar na Rota. Os custos lá são diferentes, porque por se tratar de uma área central, o policial ele tem que pagar estacionamento. Então, se eu trabalhasse próximo da minha casa, a alimentação talvez eu já não tivesse que pagar, o estacionamento estaria isento. Então, mas o policial que trabalha ali na Rota, ele paga estacionamento, ele paga a alimentação do bolso dele, ele recebe diferente a bonificação, porque o índice de envolvimentos em confronto ele é mais latente, ele até pelo tipo de atividade que a Rota exerce, a possibilidade de confronto ela é mais iminente. Então, é diferente, porque o policial trabalhando no rádio patrulhamento, ele vai atender ocorrências para as quais o Copom direciona. Porém, trabalhando no policiamento especializado, seja ele BAEP, Rota ou coisa do gênero, o policial vai ser direcionado para enfrentar o crime. Então ele vai para onde os índices criminais são mais altos. Então, onde o policiamento territorial comum, por si só, não está dando conta, né? Não está dando a resposta que o Estado espera naquela região.
Então instala-se ali a necessidade de uso da rota ou de outro programa de policiamento mais repressivo até. Então, trabalhando dessa forma, o policial tende a envolver mais em ocorrência de enfrentamento com criminosos, que acaba resultando em mortes. Isso aí, para você e até para o nosso telespectador que está nos acompanhando, ele pode até saber que existe uma bonificação, que ela é preenchida conforme as respostas, né, que são dadas em cima dos índices criminais, mas que, por outro lado, ela sofre alterações quando há resultado morte, que não é o objetivo da polícia e não é o objetivo nem da rota de nenhuma outra unidade policial. Isso aí é resultado de um trabalho. E muitas das vezes, lá na rota, o policial recebe uma bonificação até menos. Por quê? Porque o índice de letalidade é maior. Entendeu? Compreendo. E para esse futuro policial, né, como eu falei, nós somos um curso preparatório, inclusive eu sou fruto desse curso, para quem quer ingressar na PM e para esse policial que nos assiste, que tem o desejo de ir para a rota, tem o desejo de servir lá. Como é o estágio? O que esse policial ele pode esperar, né, do estágio, dos critérios e requisitos para ele conquistar o tão desejado braçal de rota? O estágio na rota vai ser o pior possível. Você vai ser tratado como ser humano, mas vai ser esperado de você que você seja um policial de rota. Você será treinado para ser um policial de rota. Você vai ser o melhor profissional de segurança pública do mundo. A rota é referência mundial no patrulhamento tático, né? Então, dentro dessa expectativa do que a gente espera de quem chega lá para estagiar, nós esperamos só o seu máximo. Então, se você tem o sonho de um dia servir na rota, não abra mão dos seus sonhos. Só que vá com força total e saiba, você é do tamanho do seu sonho. Lá é possível. Só que você vai ter que abrir mão de muita coisa, abrir mão de determinados convívios, determinados momentos, em prol do que você almeja, que é conquistar o seu braçal de rota. E existe uma quantidade definida de estágios ou vai de acordo com o desempenho do policial para que ele possa conquistar o braçal? Existe uma previsão, que eu não vou falar quanto é para não alegrar aqueles candidatos que acham que é só cumprir a meta, mas mesmo dentro dessa previsão de tempo mínima, existe uma previsão mínima. Além disso, tem o desempenho que é individual. Então, existe um mínimo, mas dentro desse mínimo ainda há o desempenho do policial. O mínimo, de repente, o cara é muito bom, o cara é excelente, dentro do tempo mínimo, lá ele consagra esse braçal e conquista o braçal dele, porque o braçal dele não é doado, ele é conquistado. Então, ele cumprindo as metas estabelecidas no estágio, sendo avaliada toda a conduta dele, não tendo nada contra esse policial, né? E ele desempenhando as funções, vai ser otorgado o braçal dele. Isso pode durar 3 meses, 4 meses, 5 meses, depende da época, depende da forma que está sendo conduzido o estágio, porque ela vai mudando e moldando-se conforme o tempo. Já vi estágio de 3 meses, talvez até um pouco menos, mas já vi estágio de 2 anos também. 2 anos? 2 anos. E o até cara no final mais. Pegou o braçal? Conquistou o braçal, porque o estágio dele... O estágio é muito individual. Estágio, eu costumo falar, ele é muito individual. Então, aquilo que para mim é muito difícil, talvez para você seja muito fácil. E como o estágio é uma época de aprendizagem, adaptação e desenvolvimento do profissional, de repente o cara na parte de aprendizagem ele vai muito bem, na parte de desenvolvimento ele vai mais ou menos, e na parte de aprendizagem ele dá aquelas rameladas. Então depende, às vezes o cara está ascendendo muito no estágio e em determinado momento ele cai. Então é muito individual essa avaliação do estágio. Embora as exigências sejam coletivas. É a mesma exigência para todos, mas é o seu desenvolvimento. E existe algum
algum ponto assim que seja mais importante? Ou tudo é importante? Desde a parte intelectual, operacional, física, psicológica? Ou tem alguma parte, pô, isso aqui é mais forte. Se o cara ramelar nisso aqui, vai ser mais difícil pra ele. Na rota você tem que ser bom de bola e bom na escola. Bom de bola e bom na escola. Então você tem que desempenhar o seu papel de conhecimento profissional, intelectual, conhecimento jurídico e desempenhar com excelência o seu papel operacional. Isso é rota. E Sub, é uma curiosidade. Isso é uma curiosidade minha, né? A gente não fez roteiro, não fez nada, então tá sendo tudo aqui natural, pessoal. Tudo tem nada aqui montado, né? Essa troca de ideia. Eu nunca vi uma viatura de rota, uma equipe de rota fazendo alimentação, né? Um determinado local. Como que é feita a alimentação da viatura de rota? É no próprio batalhão? Como que é feito isso? O policial de rota, ele se alimenta, ele tem a necessidade de se alimentar como todo ser humano. Então ele vai se alimentar. É feito de forma mais reservada, é feita de forma... Tem todo um regramento para isso, mas acontece normalmente. Então, temos a doutrina de rota que recomenda determinadas situações, mas aí fica o convite. Para quem quiser descobrir um pouquinho mais, senta lá na Barca Cinza, se dispõe ao estágio e paga o preço para descobrir os segredos. Certo. E falando agora do patrulhamento, Sub, né? Outra curiosidade aí minha, acredito que seja a curiosidade aí de quem nos assiste, os locais, porque a rota ela atende todo o estado de São Paulo, Inclusive fora dele. inclusive fora dele, várias Eu tive a missões. oportunidade de fazer missão na divisa com o Paraguai, lá no Mato Grosso do Sul. Ah, o senhor tem até uma foto, né? No, Tem. no, no Instagram eu vi a foto lá. Eu ia tentar pegar aquela foto Ponta pra fazer a Porã. divulgação. Isso, eu ia Ponta tentar pegar Porã. aquela foto lá, mas não deu muito certo. Eu não consegui printar lá de uma forma legal. E então, várias missões, né? A rota é conhecida aí pelas várias missões aí que foram feitas ao longo dos anos. E no que diz respeito ao patrulhamento, como que é definido os locais, assim, que as equipes serão distribuídas, que elas irão em determinados dias? O senhor pode falar como que é feito isso? É decidido por índices criminais. Então é decidido por índices criminais e necessidade estratégica do comando do governador. Sim, sim. E voltando no assunto que a gente estava falando, né? Sobre a questão da reposição do efetivo. Então, hoje, atualmente, não só a rota, né? Mas eu acredito que todas as unidades especializadas sofrem com essa dificuldade de reposição. Sim, acredito que todas as unidades da Polícia Militar sofrem com a reposição, até porque a nossa sociedade mudou muito. E a qualificação exigida para a Polícia Militar, ela até foi reestruturada, foi se adaptando, tentando aproveitar o melhor que a sociedade nos oferece, mas mesmo assim temos enfrentado dificuldade em repor, porque as exigências da própria Polícia Militar, elas são um pouco maiores do que a da sociedade em comum, né? Com certeza. E Sub, vamos falar um pouco agora desse início de trajetória do senhor aí na política. São aí 28 anos, né, servindo a sociedade na Polícia Militar. Desses 28, 16 na rota. E eu queria saber do senhor como que surgiu esse desejo de ingressar numa nova missão, numa nobre missão de servir também, né, na política. Como que surgiu esse desejo? Como que começou isso? Se alguém motivou o senhor ou se o senhor mesmo se motivou naturalmente através de algo? Eu queria saber como que começou isso. Servir a sociedade sempre foi uma premissa, não só da minha pessoa, mas do próprio policial. Eu me incluo na condição de policial. A vocação para ser político, não acredito que eu possua há muito tempo, mas sempre acompanhei os desenvolvimentos da política. Nós tivemos a oportunidade de
fazer um curso de direito que abre um pouco mais a mente para a área social, além do próprio convívio nosso com a sociedade de forma em geral, atrelado às necessidades que a gente vê as pessoas passando, as diferenças sociais, a própria insatisfação com os políticos atuais nos traz a política atualmente. O convite meu para a política, ele vem através das necessidades de mudança. É a insatisfação com o político que ocupa o cargo e não representa aquele que o elegeu. Sim, e não poderia deixar de ser diferente o carro-chefe do senhor na campanha e pro mandato também que o senhor virá a exercer é a segurança pública. E o senhor tem propriedade para falar de segurança pública. Então eu queria que o senhor falasse quais são os projetos que o senhor tem em mente para a melhoria da segurança pública. Eu acredito que, não vou dizer nem projeto, né? Algo que o senhor fale, pô, Marcos, isso dá para fazer para nós melhorarmos o bem-estar do cidadão que a gente trabalha para atender, e também o que podemos fazer, que dá para fazer dentro da nossa corporação para melhorar a vida do policial, de toda a tropa, desde oficiais até praças. Para a segurança pública, o nosso projeto é regionalizar a atividade delegada, de forma que o policial que está trabalhando aqui no extremo leste, ou no extremo sul, norte, oeste, ou área central, independente da região da cidade que ele atue, ele receba o mesmo valor na atividade delegada. Eu sou contra o policial vender o seu dia de folga para ter que trabalhar. Eu gostaria muito que o policial fosse remunerado de forma que ele não precisasse trabalhar no seu dia de folga para conseguir levar benefícios para sua família. Mas nós sabemos que a remuneração ainda é aquém daquela que a profissão que o policial exerce merece. Ele não consegue dar ainda aquele conforto merecido para a família e ele se dispõe a fazer a atividade delegada. Mas já que ele se dispõe e o município ele permite esse convênio, nós iremos valorizar o convênio da atividade delegada, fazendo com que o policial atenda de forma regionalizada nessa atividade. Aí ele vai atuar onde? Atuar no preventivo dos pancadões. De que forma? Se eu deixo um pancadão, né, um tumulto se instalar, eu preciso de pelo menos 50 policiais para tentar restabelecer a ordem. Porém, eu trabalhando de forma preventiva, eu consigo com 8 ou 10 policiais alocados diretamente numa via pública, evitar que se estabeleça ali um pancadão. Então, isso aí é possível a gente utilizar não só os policiais, como também os guardas civis nesse convênio. Com o resultado que esperamos é o quê? Um policial bem remunerado, através do convênio, porque hoje o convênio ele prevê valores diferentes de acordo com o horário e locais em que você atua. Dá para aumentar? O senhor acha que dá para aumentar a partir do ano que vem? Eu não acredito que dê para aumentar além do valor máximo que está hoje, mas eu acredito que dá para equalizar do valor máximo, que é o teto hoje, que está em torno de R$500. Que é um bom valor. Né? Um valor ideal. Excelente. Acredito que é o valor que atenderia às necessidades do policial nesse momento. Não adianta a gente fazer propostas mirabolantes que a gente não consiga nem colocar ela em pauta. Então a gente trabalha com a realidade para que depois a cobrança que vem em cima da gente, ela vem em cima do que realmente a gente apresentou. Né? Então você consegue aplicar o policial da atividade delegada no combate aos pancadões. Isso vai remunerar o policial de forma mais adequada. Você vai levar tranquilidade e paz e sossego público nos locais onde existe o pancadão, ou seja, você está resolvendo 2 problemas com uma tacada só. E resolve um terceiro problema. Né? O terceiro problema hoje o problema do pancadão tem causado danos à saúde mental das pessoas. Porque a pessoa não descansa nem sexta, nem sábado, nem domingo. Na segunda-feira ele tem que trabalhar. Aí desenvolve depressão, desenvolve ansiedade. Né? Então,
com um problema, uma área de investimento, um investimento direcionado, e você criando possibilidade de aplicação desse policiamento, você vai ter policiamento eficaz, vai ter evitar o pancadão, tumulto do pancadão, e dar sossego e paz para os moradores. E falando de pancadão, eu queria fazer um comentário aqui. Eu comentei em alguns podcasts atrás sobre o Conseg, sobre a importância do Conseg no combate aos pancadões. Porque lá na área que eu trabalho, por exemplo, nós não temos pancadões. Por quê? Porque nós temos uma participação ativa de moradores do bairro, né, que tem contato direto conosco, sargentos, comandante da companhia, e como o senhor acabou de falar, é feito um trabalho preventivo. Antes de ocorrer o pancadão, nós já sabemos antecipadamente. Sim. E aí nós conseguimos, lógico, como o Sub falou, se o pancadão ele se instala, a gente precisa de uma quantidade razoável de policiais para resolver. Sem dizer o dano colateral, né? Se o pancadão se instala e você vai agir de forma repressiva, você pode ter um resultado danoso, inclusive já tivemos, sem querer apontar culpa ou dolo a quem agiu, mas tivemos evento aí com resultado com um grande número de mortes, de uma ação que era uma tentativa de restabelecer ordem em determinada comunidade. Então, você agindo de forma preventiva, você, além de atender às necessidades do policial financeira, você atende às necessidades da sociedade como um todo, trazendo para ela paz e sossego, e ainda garante a vida das pessoas que estavam ali presentes, que poderiam estar, né? Com certeza. E eu costumo falar que se você for elencar os 3 principais problemas de segurança pública hoje, certamente o pancadão está entre os 3. E você morador, cidadão, participando do Conseg, você consegue prevenir isso. Você consegue prevenir isso antecipadamente. A viatura diária ali, obviamente dentro das nossas condições, né, a gente vai lá, vai colocar uma viatura lá, vai atender e vai impedir a aglomeração de acontecer. E, consequentemente, aí todo mundo vai ser beneficiado. Primeiro o cidadão e, consequentemente, nós aí, né, que vamos evitar. Eu por exemplo, assim, teve uma situação, uma ocorrência que eu me envolvi, que eu costumo dizer que foi a vez que eu vi a morte de perto. Sim. Da polícia. Foi um pancadão. Acompanhamos um veículo, enfim, aquela coisa, adrenalina, você quer ir, enfim. Entramos dentro de um baile funk. E aí você entra dentro de um baile funk, uma viatura, a gente já sabe o que acontece, né, Su? Enfim, não vou ficar falando aqui, porque se eu falar, capaz até de dar munição pro inimigo, né? Então, você aí, participando do Conseg aí, você colabora bastante pra nos ajudar. E, Sub, uma coisa que veio aqui na minha mente, eu não entendo muito disso, se o senhor até puder me explicar agora, eu vi o governador falando esses dias do Alê. Do Alê, os veteranos, não sei se o senhor chegou a receber isso aí. Eu vou te falar que o meu olerite, eu só mexo com ele judicialmente. Então, termina a sua pergunta que eu vou tentar fazer uma conclusão em cima do que eu tenho de conhecimento. Assim, eu não recebi o Alê, obviamente. Eu não entendo, não sei o que é efetivamente, mas eu vi o governador comentando que isso voltará a ser pago. Ele não falou quando, não deu data e tal. Então o senhor sabe? Então, o ALE era o auxílio local de exercício. Auxílio local de exercício. De acordo com o local em que o policial exercia a sua atividade, ele recebia um auxílio local de exercício diferenciado. Só que isso aí gera uma movimentação de policiais entre unidades, entre Grande São Paulo e interior. Por quê? Naquela época, o ALE pagava um diferencial para quem trabalhava na capital, número maior. Então ele era dividido em 3 ou 4 níveis, salvo engano, 3 eu tenho certeza, o quarto eu vou falar, mas eu tenho dúvida. Então tínhamos aí vários níveis do ALE, que era São Paulo, 13 que eu me lembro, São Paulo, Grande São Paulo e
interior. E era dividido pelos grandes comandos, né? CPM, CPC e CPI. Só que imagina que um policial que exerce atividade, por exemplo, numa cidade da Grande São Paulo, que seja Mauá, que seja Itapecerica da Serra, e ele receba, por exemplo, R$ 500 de auxílio localidade. Só que se ele for para o primeiro batalhão imediatamente dentro da capital, ele percebe ali uma quantia de R$ 1.500. Onde você acha que ele vai querer atuar? Sem dúvida. Onde ele recebe um percentual maior. Sem dúvida. Então, isso aí houve uma movimentação. Acredito que a polícia ela deva investir um pouco mais na remuneração direta do policial. E não ficar criando mecanismos para dar bônus, auxílios. Não, é salário. O policial precisa de salário base. Salário que dê expressividade e repercuta em todos os efeitos dentro do holerite dele. É isso que o policial precisa. Com certeza, mas assim, eu vejo uma boa perspectiva aí, né? Nós estamos aí, acredito que a gente está vivendo, pelo menos que eu ouço dos policiais antigos, nós estamos vivendo uma boa fase. Tivemos aí um reajuste aí, que muitos antigos falam que nunca teve. Não sei se o senhor pode dizer isso daí. Então eu vejo com bons olhos, tenho boas perspectivas aí. Acredito que nos próximos anos aí teremos aí alguns aumentos aí, reajustes, e com certeza aí atenderá aí a necessidade do policial sem que haja, né, esses ajustes aí que o senhor acabou de falar. E eu queria tocar num assunto aqui também. O senhor falou de segurança pública, né, de regionalizar a questão da delegada e tudo mais, e veio na minha cabeça a questão da Cracolândia. O senhor acredita que seja possível resolver aquele problema, e de que forma? O problema da Cracolândia atual, ele só pode ser remediado. Das pessoas que já estão lá, remediar, tentar convencer aquelas pessoas de um tratamento. O trabalho que tem que ser feito é investir em lazer, investir em esporte, nas periferias, em todos os locais da capital, evitando com que pessoas vá parar na Cracolândia. Então você investe no jovem, investe na criança, esporte, lazer e educação. Essas três frentes farão com que as crianças e adolescentes sintam-se atraídos por coisas boas e não vá parar no mundo da droga. É o preventivo. Com certeza, comandante. Só com referência ao salário. A gestão atual de segurança pública, governo, o nosso organograma completo de segurança pública, ele encontra-se muito alinhado em prol do sistema de segurança. Já tivemos resultados iniciais, né, voltado para atender o público de agentes de segurança, mas ainda urge que boas novas venham. É urgente que boas novas venham. Por exemplo, nós temos ainda muita reclamação, e ela é justa, dos terceiros sargentos, que são os reformados, os cabos soldados, né? Os cabos que reformam terceiros sargentos, e os segundo tenentes, que são os subtenentes da ativa, que vão para a reserva como segundo tenente, e que não foram atendidos na mesma proporção, e não é justo essa diferença. Não há justificativa para que essas pessoas sejam tratadas de forma diferente. Muito pelo contrário. Um subtenente, quando ele assume o cargo de segundo tenente da reserva, não será o meu caso, porque seremos eleitos dia 6 de outubro agora. Quando ele vai para a reserva como segundo tenente, ele já dedicou a sua vida inteira à população. A perspectiva de um policial viver depois que ele vai para a reserva é em torno de 5 a 7 anos. Se você não puder dar um salário digno para o policial que deu a vida dele inteira em prol da sociedade, alegando que ele está num cargo de transição, você há de repensar o que é valorizar um policial. Porque o terceiro sargento da polícia, aquele cabo lá que foi a terceiro sargento, que algumas autoridades estão chamando de cargo de transição. Sabe o que é cargo de transição? Cargo de transição é soldado, aluno soldado e os alunos sargentos. Isso é cargo de transição. Os alunos oficiais são cargo de transição, certo?
O aluno soldado ele só vai ficar um ano como aluno soldado, o aluno sargento ele só vai ficar um ano como aluno sargento, e os alunos oficiais só ficarão 4 anos ali, cada um no seu degrau, de primeiro a quarto ano, nessa transição. Os demais são cargos fixos, que depende de promoção. Então o cara vai a sargento, ele precisa, assim, quando ele vai para a reserva, de ter uma remuneração adequada no momento que ele vai descansar. É o momento que a sociedade devolve para ele tudo aquilo que ele ofereceu para a sociedade. Ele oferece a vida, ele oferece a integridade física dele em prol da defesa da sociedade. Assim é o subtenente. Ele oferece a vida inteira de uma profissão em prol de atendimento da população, aí ele vai para a reserva como segundo tenente, porque ele está indo para um cargo chamado, por algumas autoridades, de cargo de transição. Não, o cargo dele é efetivo. Ele vai ficar o resto da vida como segundo tenente. Esse cargo deve sim ser valorizado. E vocês devem cobrar os seus deputados estaduais para fazer valer o direito de vocês. Porque vocês que elegem essas pessoas. Então vá atrás, cobre e faça valer o seu direito. O seu direito é exercido através do voto. E falando de salário, Sub, eu fui fazer mercado. Hoje é quarta. Fui fazer mercado sábado com a minha esposa. E aí só eu e minha esposa, eu ainda não tenho filhos, enfim, em média aí 800, 900 reais de despesa. E eu conversando com um cabo que trabalha comigo, ele tem 22 anos de corporação. E aí ele tem 3 crianças. E aí eu perguntei pra ele, falei, pô, cabo, quanto que é a despesa do senhor? Ele falou, Marcos, gira em torno de 1.500 a 2.000 reais. Aí eu fiquei pensando nisso, comentei com a minha esposa, eu falei, amor, pensa comigo, como que um cara que gasta em torno de 2.000 reais por mês só de despesa de supermercado, né, com o salário que nós ganhamos atualmente, como que esse cara não vai acabar tendo que, na sua folga, no dia que ele poderia estar com a esposa, com as crianças, ele não vai ter que fazer delegada, DG, embora o valor esteja muito bom, inclusive eu faço, tô com marco delegado. Como que esse cara não vai fazer isso para poder, né, fazer um supermercado, enfim, para poder fazer algumas coisas na vida dele? Não tem como. Fica a escolha, né? O policial tem que escolher. Ou ele atende a vida financeira da família dele, ou ele vive os momentos de lazer. E como que você vive momentos de lazer se você não tiver condições financeiras para arcar com isso daí? Então, o policial acaba refém da atividade delegada e atividade DGEM. Eu já disse, sou contra o policial trabalhar no dia de folga. Sou a favor de que o policial seja remunerado de forma adequada. Como vereador, que é o cargo que eu estou candidato, eu não posso te prometer nem um projeto de lei que beneficie sua remuneração direta. A gente pode buscar a valorização da atividade delegada, pode buscar um convênio entre Estado e município que tente atender os policiais, mas a briga salarial você tem que correr atrás do seu deputado estadual e fazer com que ele crie projetos, né, que ele vá lá falar com o governador e que coloque na cabeça do governador a necessidade de valorizar o policial. Estamos com uma gestão totalmente alinhada com a segurança pública. Agora é a hora do quê? Do eleitor ter as respostas daquilo que ele fez, que é investir o voto dele na segurança. Eu tava até conversando com meu pai ontem. Eu falei que tava contando pra ele uns projetos que eu tenho pro ano que vem. Falei, pai, tem que fazer uma quantidade de delegado aí todo mês e tal. Aí meu pai, pô, mas não dá pra você ver isso aí, pô, descansa, Marco. Falei, pai, mas não tem Ele como. falou descansa, né? Descansa porque o policial trabalhando em atividade... Imagina você trabalhar 12 horas numa atividade delegada, aí você sai, vai para uma atividade DGEM. Quando é no dia seguinte você vai para o seu serviço normal, no outro serviço você vai para uma atividade delegada ou DGEM. E assim sucessivamente durante uns 24, 25 dias, mês. Porque o policial só não marca mais atividade DGEM ou delegada porque ele não consegue, porque ele gostaria de trabalhar mais. Porém, você imagina a exaustão que é causada nesse policial, tanto física quanto mentalmente. Esse policial ele está exaustado. Ele está exausto, né? Ele se encontra exausto. E essa sensação de exaustão
ela pode repercutir negativamente no resultado do trabalho do policial. De que forma? Estresse, fazendo com que o policial não produza efetivamente durante seu turno de trabalho. Nós temos outro problema, depressão com tendência a suicídio. É uma doença policial, né? Causada em decorrência do quê? Do excessivo horário em que o policial é aplicado. Então, o policial, quando estudaram esse 12 horas, 12 por 36, é porque é o horário que o policial precisava descansar. Ele precisa descansar no mínimo, o dobro do tempo que ele trabalhou. É o mínimo exigido. Então, ele precisa descansar, ele precisa de lazer, ele precisa ter o horário de folga dele, para que ele tenha saúde mental e saúde física para resolver os problemas da vida dele. Porque senão você caminha esse policial para uma tendência à depressão. E a depressão, o resultado dela é o que nós vemos aí em diversos casos de policiais atentando contra a própria vida e trazendo resultados negativos tanto para a família, danoso para o próprio policial, que acaba afetando diretamente tanto filhos como outros parentes. E eu falo pra minha esposa, ela é vigilante, trabalha na área da segurança como vigilante. E aí, muitas das vezes a gente conversando, eu tô estressada e tal do trabalho. Eu falo, amor, nada se compara à profissão policial militar. Por maior que seja o estresse que você passa no seu trabalho, lógico, obviamente não desmerecendo outras profissões, Sim. todas as profissões têm a sua exigência, o seu grau de estresse, mas eu acredito que a profissão policial militar e as profissões da área da saúde, falo isso por causa da minha mãe, que é uma enfermeira hoje aposentada, elas exigem uma carga emocional diferenciada de outras profissões. Sem contar que são mais de 10 quilos de equipamento no corpo ali do patrulheiro. Então, isso aí, consequentemente, vai acarretar a longo prazo aí alguns problemas físicos. Sim. Tanto que a gente vê muitos policiais aposentados aí que desenvolvem alguns problemas, né? Enfim. Então, é diferente. Não dá para comparar. Não dá para comparar. Não desmerecendo, como eu falei, mas não dá para comparar o nível de exigência emocional. É por isso que é importante, eu tenho como hobby, eu acho que eu posso falar que é um hobby. Eu gosto muito de investir na minha religiosidade, na prática da fé. Então, é muito importante que o policial tenha uma válvula de escape, uma religião, a prática de uma atividade física. Se ele não simpatiza com a religião, faz uma terapia. Temos aí excelentes psicólogos, temos o Caio, que é o nosso psicólogo aqui do curso, formado, é, é, que inclusive fez um mestrado em neuropsicologia. Então, a gente tem que ter uma válvula de escape, né, é Sim, o policial ele importante. tem que ter alinhamento espiritual, alinhamento familiar e o alinhamento profissional. Aliado a isso, a remuneração adequada. Essas quatro coisas têm que andar junto. A família, se você tiver com um problema na familiar, você não vai ter problema porque você não vai desempenhar sua atividade profissional de forma que ela merece. Se você tem problema de ordem financeira, em algum lugar na sua vida ali isso afetará diretamente. Espiritual, se você não tem um alinhamento espiritual, isso vai te trazer uma dificuldade de entendimento das coisas. E assim vai, uma depende da outra, para que você tenha força, tanto física quanto emocional, para superar todas as cargas que são oferecidas na profissão que a gente exerce. Com certeza, infelizmente, como eu falei no começo, o nosso tempo é curto. De antemão, quero agradecer ao senhor de coração, de verdade, pela generosidade de vir até aqui. Eu desejo e desejo também na figura do Caio, do Passe Bem, todo sucesso, toda sorte, que o senhor possa, que a vitória possa vir, com fé em Deus aí, com a mão de Deus, e que o senhor possa aí ter 4 anos abençoados aí, à frente aí desse cargo, dessa nobre missão. Muito obrigado. E para encerrar, eu queria que o senhor falasse
uma ocorrência. Eu acredito que todo patrulheiro de rota tenha uma ocorrência inesquecível, marcante, um momento marcante, e passasse um recado pro nosso ouvinte aí, que tá nos assistindo aí, pros próximos aí 4 anos que o senhor vai estar aí. Ocorrência marcante, cara. Tivemos algumas. Não sei se foram poucas ou foram muitas, mas tivemos algumas. E acredito que todas elas são marcantes. Que é como a gente disse, a gente precisa de alinhamento espiritual e profissional. Mas eu posso te falar que acredito que a primeira ocorrência que eu tive lá na rota, que eu participei, seja uma das mais marcantes, não pelo fato de ser primeira ocorrência, porque não era, eu já tinha vivido várias ocorrências graves antes, mas eu fecho com a primeira ocorrência e a minha última ocorrência na rota. A primeira ocorrência lá na rota, nós deparamos com um veículo produto de roubo. Na verdade, antes disso, né, deparamos com as vítimas que informaram acerca do roubo de um veículo. Iniciamos o patrulhamento no intuito de localizar aquele veículo com as características dos ocupantes que foi relatado pelas vítimas. Algum tempo depois, deparamos com esse veículo. Os indivíduos, eles resistiram à abordagem de forma que efetuaram disparos contra a nossa equipe. Os 3 foram alvejados. Eram criminosos conhecidos na região pelo seu alto grau de periculosidade. E os 3 alvejados foram socorridos, mas não resistiram aos ferimentos e morreram após dar a entrada no hospital. E da última ocorrência, isso aí foi a primeira ocorrência lá na rota, que eu só tenho a agradecer todas as oportunidades que Deus me deu de renascer. Eu falo que é um renascimento a cada ocorrência de gravidade que você vive um renascimento e uma oportunidade nova. Porque a minha função como comandante de equipe, e ainda na época eu era o mais moderno, mas depois tive a oportunidade de viver ocorrência sendo o mais antigo, na condição de subtenente ou sargento no pelotão, e nos é cobrado uma experiência diferenciada. E na outra ocasião, que foi a última ocorrência que eu vivi de gravidade extrema na rota, foram 4 indivíduos que atentaram contra a vida de nossa equipe. Os 4 foram alvejados e também não resistiram aos ferimentos depois de socorridos e morreram. Isso era uma ocorrência envolvendo tráfico de drogas, formação de quadrilha. Foi apreendido uma grande quantidade de drogas naquela ocasião. Todos os indivíduos armados efetuaram disparos. E também era uma quadrilha pertencente ao crime organizado vinculado ao tráfico de drogas. Então tem essas ocorrências marcantes aí que, para mim, marca o meu início e encerramento da minha carreira na rota ali, que a gente não carrega com orgulho o quantitativo de envolvimento de ocorrência em confronto com o resultado morte que eu possuo. Muito pelo contrário, a maior glória que eu posso carregar da polícia é a quantidade de pessoas que eu salvei, a quantidade de policiais que eu ajudei, a quantidade de vidas que a gente conseguiu preservar. E não foram poucas, não. Em 28 anos de polícia, a gente conseguiu preservar muitas vidas, conseguiu ajudar muita gente, tanto dentro quanto fora da polícia. Algumas coisas a gente pode falar publicamente, outras não. Dentro das que pode, essas 2 ocorrências são ocorrências marcantes. Sub, mais uma vez agradeço o senhor. Deixa eu deixar meu recado agora. E o recado O recado agora é assim, ó, esse é o último podcast que eu participo antes do dia 6 de outubro. Dia 6 de outubro é o dia da vingança. É o dia da vingança. É o dia que nós vamos mudar São Paulo. Você é meu convidado, certo? Vem comigo. Vai digitar lá 28090. Ailton 90, subtenente de rota da ativa e que vai representar você, vai ser a sua voz na Câmara Municipal. Sub, muito obrigado. Deus abençoe
Podemos marcar a parte 2 com mais tempo? Podemos, vamos agendar aí. Embora a correria vai ser E grande. siga lá, @ailton.90 no Instagram. Temos alguns materiais lá. Você acabou perguntando da segurança pública, mas eu já vou deixar um recado aqui. Entra lá no Instagram, @ailton.90. Por quê? O principal projeto de lei que nós já temos ele elaborado não é vinculado somente à segurança. O nosso trabalho é direcionado para atender os agentes de segurança, porque nós representamos uma classe de agentes de segurança, mas trabalhamos para o povo de forma geral. E para que o povo entenda, nós temos um projeto de lei já lá na página, lá, @ailton.90, chamado Multa Transparente, que é o quê? Você tendo o seu direito assistido. Esse projeto de lei já está pronto para ser apresentado no dia 1º de janeiro. É isso aí, rapaziada. Muito obrigado, Sub. Teremos parte 2, com certeza. Temos vários convidados aí que temos que marcar parte 2. E um beijo no coração. Inscreva-se no canal. Ative o sino das notificações para você não ficar de fora aí de nenhum dos nossos conteúdos e dos nossos podcasts. Fiquem com Deus e até a próxima.